Então vamos voltar a falar da Operação Mar de Lama, só que a gente vai falar agora de uma outra questão. Deixa eu chamar aqui o doutor Saulo Mansur, que é delegado da Polícia Civil e também é professor de Direito Penal. Aguiar, boa tarde. Tudo jóia? Boa bem? tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Doutor Saulo é o nosso convidado e o nosso esclarecedor. Toda vez que a gente tem dúvida, que a gente recorre a ele, né? E principalmente na sexta-feira. Doutor Saulo, muito se fala hoje, né, em relação à Operação Mar de Lama, em cassação dos vereadores indicados nessa operação. Por que é que eles ainda não foram cassados? Muito bem. Olha só, Aguiar. O processo de cassação de qualquer vereador, de um deputado, de um senador, de um presidente da República, um governador de estado ou um prefeito, ele tem todo um procedimento. Vamos nos restringir, então, ao processo de cassação de um vereador. Existe uma lei, é um decreto de 201 de 1967, e ele elenca, ele enumera nesse decreto quais são as hipóteses de cassação de um vereador. Muito bem. Pelo que nós temos visto, né, as informações prestadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, com a prisão temporária de alguns deles, é perfeitamente possível questionar quebra de decoro parlamentar por parte desses vereadores. Evidentemente, concedendo a eles a ampla defesa. E como se dá início a um processo de cassação? É isso que eu queria saber do senhor especificamente. Por exemplo, o presidente da Câmara já deveria ter tomado uma decisão? Ele pode tomar essa decisão de iniciar esse processo? Muito bem. O processo de início de cassação de um vereador, ele começa quando qualquer cidadão eleitor faz uma petição, solicita ao presidente da Câmara que seja aberto um processo de cassação contra um vereador X ou Y, ou todos os três. Foi o que aconteceu, inclusive, com a presidente Dilma. Exato. Com também o senador Delcídio do Amaral, não é? Então é um pedido, é formulado um pedido por escrito, enumerando nesse pedido quais são as faltas, quais são as irregularidades que esse eventual vereador tenha praticado e que configure quebra de decoro parlamentar. Esse pedido tem que vir instruído com as provas. Quais são essas provas? Podem ser as produzidas, inclusive, já nesse processo que tramita na Justiça Federal. Solicite uma cópia do processo na Justiça Federal, separe as provas contra cada um desses vereadores e faça o pedido. Qualquer cidadão do povo pode formular, ou até mesmo qualquer um dos vereadores. E recebido esse processo, o presidente da Câmara é obrigado a levar esse pedido para que os demais vereadores deliberem pela abertura do processo administrativo ou não. Trocando por miúdos, o presidente da Câmara tem que ser provocado, seria isso, para iniciar esse processo? Muito bem. Ele pode ser provocado, o que é a regra. Mas também, tanto ele como qualquer um dos demais vereadores que hoje compõem a Câmara podem provocar. Só que nesse caso tem uma situação diferente. Se algum vereador provocar esse processo administrativo de cassação contra outros, esse vereador que provocou, chamado de denunciante, não poderá participar do processo administrativo e não poderá deliberar pela cassação ou não. Ele perde o direito de voto, seria isso? Até mesmo porque ele pode ter interesse. Ele perde o direito de voto e de participação de todo esse processo administrativo que tem uma ampla defesa, as oitivas, perfeitamente. Para a gente poder encerrar, doutor Saulo, a respeito do período, tá? Um cidadão foi lá, né, apresentou as provas, pediu o processo de cassação dos vereadores. Quanto tempo isso demora? Esse prazo, o decreto 201 e o regimento interno estabelece. Mas isso é coisa imediata, praticamente de uma sessão para outra. Então, qualquer cidadão formulou o pedido de cassação de um vereador, encaminha protocolo para o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, de bom senso, na próxima reunião deve levar os demais vereadores para deliberarem pela abertura ou não do processo administrativo contra contra alguns ou contra todos esses vereadores que recaem suspeitas sobre eles. Abusando um pouquinho, a última pergunta, abusando um pouquinho da presença do senhor, ontem um advogado teria ligado para a redação e reclamado que nós expusemos a imagem de um dos clientes dele. Cometemos algum crime? Olha, a meu juízo não. O direito de informação é um direito consagrado na Constituição Federal.
e pode, a imprensa pode e tem o direito de levar as notícias à comunidade de uma maneira geral. Não vejo dessa forma. Mais do que o direito, eu vou acrescentar aqui, nós temos a obrigação, tá, gente? Sim. Esse é o nosso papel, e de sermos imparciais, claro, de preferência. Doutor Saulo, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor. Doutor Saulo volta na próxima oportunidade. Deixa eu colocar, vamos colocar de novo aqui o e-mail dele, olha, saulomansur@tvleste.com.br. Tem dúvidas? Quer sugerir um assunto para a semana que vem ou para as próximas participações? Só mandar aí, ó, saulomansur@tvleste.com.br. Obrigado mais uma vez pela participação do senhor. Abraço, boa tarde. Até mais. É bom, né? É bom contar com pessoas que entendem, né? Porque ajudam a gente e, de repente, evitam, inclusive, que muita gente conversa fiado, né?